10 horas e 11 minutos na capital cearense. A gente dá início a partir de agora ao JJ Debate. Agora, a favor ou contra? Ou não é bem assim? Jornal Jangadeiro. Debate. Tema de hoje, os limites da liberdade de expressão. E para comandar esse debate, tenho aqui a honra de ter ao meu lado Vanderlei Filho. Muito bom dia para você, Vanderlei. Bom dia, Sávio. Eu que tenho a honra de estar aqui com você, aqui na Jangadeiro Band News FM. Muito obrigado, muita honra de estar aqui conversando também com os nossos ouvintes, né? Sempre uma grande satisfação. E para falar um pouquinho desse tema é o seguinte, olha, você acredita que a liberdade de expressão tem limite? O limite seria não atacar o STF? A gente traz para o centro do debate de hoje os recentes atritos entre políticos, influenciadores e blogueiros, a maioria dita bolsonarista, e também os ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. O caso mais recente foi a prisão do presidente do PTB, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que defendeu abertamente o fechamento do Supremo e a cassação dos ministros. Esses episódios escancaram outro problema, a instabilidade entre os poderes. De um lado, ministros que ameaçam abrir investigações contra o presidente Jair Bolsonaro. Do outro, o próprio presidente que tenta abrir no Senado processos de impeachment contra os ministros. No meio, o parlamento, que tenta não desagradar a nenhum dos lados. Então, quem é que está certo? Bom, para falar sobre isso, participam do debate de hoje a doutora Juliana Diniz, né, doutora em Direito pela USP e professora da UFC. E o doutor Rodrigo Marinho, advogado, professor de Direito e líder do setor de adequação, compliance e governança da PWR Gestão. Então, você que acompanha aqui o nosso debate pela 101.7 e também pelo YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro, você participa também pelo nosso WhatsApp, 981543814. Começa aqui dando bom dia aos nossos convidados. Bom dia, Rodrigo. Está me ouvindo? Bom dia a todos, é uma alegria estar participando. Bom dia, doutora Juliana. Muito obrigado, tá certo? Vocês estão nos ouvindo? Estamos aqui. Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Vanfil. Prazer estar por aqui, meu caro. Igualmente, um prazer tê-los aqui conosco. Então, vamos lá. Liberdade de expressão, doutora Juliana, tem limite? Certamente tem, na verdade, todo direito que conhece o seu limite, né? O grande desafio para a gente é entender qual é esse limite e como é que esse limite dialoga com a realidade social e política que a gente está vivenciando. Nós estamos há algum tempo mergulhados em um contexto de muita crise, de muita tensão política entre os poderes. É natural que, num cenário como esse, os ânimos fiquem muito acirrados, né? E aí o tema da liberdade de expressão volta à pauta, mas certamente tem limites e a gente precisa cada vez mais conversar sobre ele. E doutor Rodrigo Marinho? No Brasil encontraram o limite, né, Vanfil? Encontraram o limite no STF, né? Estranho o país, quando você descobre onde você está o limite, quem você não pode falar mal, né? Essa situação toda colocada do STF, que é absurda, né? Ficar claro, não é porque alguém está de toga que ele acha que pode violar o Estado de Direito e dar o que está sendo feito um violento ataque à liberdade de expressão, violentíssimo ataque à liberdade de expressão, tentando, inclusive, dar a verdade oficial, aquilo que não pode ser questionado. E aqui fica muito claro, tá, Vampiro? Liberdade de expressão não é ouvir o que se gosta, não. É ouvir exatamente aquilo que não se gosta. É muito cômodo, muito fácil ter liberdade de expressão para ouvir o que se gosta. A liberdade de expressão tem a ver com aquilo que você tem repulsa, com aquilo que você não concorda, com aquilo que você não gosta. É muito suave, fácil usar esse argumento que há limite na liberdade de expressão, exatamente para pontuar e limitar idiotas, limitar pessoas que não têm, digamos assim, o mesmo compromisso com a verdade. Porque a ideia de liberdade de expressão é você ouvir exatamente aquilo que você tem repulsa. E essa é a ideia da liberdade de expressão.
Mas nesse caso, passando aqui para a doutora Juliana, se nessa liberdade de expressão, a gente, como dizem os ministros do STF, a gente promover ataques sistemáticos, combinados, né, em grupo, contra uma pessoa ou uma instituição. Eu acho que a gente precisa colocar o debate de uma forma um pouco mais complexa, né? É muito simplório a gente achar que liberdade de expressão é simplesmente a defesa da pessoa dizer o que quer em qualquer circunstância. Há vários fatores que precisam ser avaliados. Acho que o primeiro deles é a gente investigar quem é que está enunciando a fala, enunciando o discurso. Quero dizer o seguinte, que existe uma diferença muito grande em termos de impacto social, risco político e social entre o que diz, por exemplo, um presidente da República, um procurador-geral da República, o presidente de um partido de âmbito nacional e o que uma pessoa sem qualquer tipo de poder de influência e capacidade de articulação diz. Então, existem vários regimes jurídicos que regulam a liberdade de expressão a depender de quem seja aquele que está participando do debate na esfera pública. Algumas autoridades, em razão do poder que tem, da responsabilidade que tem, dos compromissos que assumiram, precisam, não é, ter uma série de cuidados com aquilo que vão dizer publicamente. Então, a gente não pode naturalizar, em hipótese alguma, que o presidente de um partido de âmbito nacional vá à internet para pregar a depredação do Senado Federal, para incitar a população a retirar forçosamente os ministros do Supremo Tribunal Federal da sua função, porque a gente está aqui já no âmbito que é no âmbito de incitação à violência e à corrosão da ordem democrática. Então, uma coisa é você criticar, dizer que o ministro do Supremo é um estúpido, dizer que o ministro do Supremo decidiu mal, dizer que o ministro do Supremo não sabe o que faz. Todos nós que somos juristas, professores, que formulamos a opinião pública, fazemos isso rotineiramente, ninguém tem essa liberdade cerceada. Outra coisa é você financiar, articular e difundir desinformação com o objetivo de minar a democracia brasileira. Aí isso já está no âmbito criminoso, isso não pode. E o Supremo tem feito o seu trabalho, que é o trabalho de controlar a regularidade democrática brasileira. O Supremo tem a obrigação, Vanfil, de cumprir o devido processo legal. Na verdade, ele é o guardião, deveria ser pelo menos, o guardião do devido processo legal. Então, a gente tem que trazer, não tem como falar da liberdade de expressão, nesse caso Supremo, sem falar do inquérito do fim do mundo, né? O inquérito da fake news, do fim do mundo, que ele cabe tudo, né? Ele é inatingível, ele está aí funcionando ad eternum. Só para lembrar, Vanfil, esse inquérito foi criado por conta da reportagem da revista Cruzoé, há alguns anos atrás, daquela história do amigo do meu pai, do Toffoli, certo? Uma reportagem com o ex-presidente supremo, atual ministro supremo, né, Toffoli, que cerceou a liberdade de expressão da revista Cruzoé, limitando a capa daquela revista, onde ele abriu de ofício, violando o princípio da inércia, para um ministro direcionado, violando o sorteio, certo, dos ministros, para que o ministro Alexandre de Moraes conduzisse o inquérito. Então temos que entender isso. É esse inquérito aqui que está servindo como base a uma situação fática completamente diferente da original. Só para deixar claro, é esse inquérito, tá? A base é essa. Violando completamente o Estado de Direito, onde esses senhores são acusadores. Primeiro, né? Eles são os acusadores, violando a ideia do Ministério Público, violando o princípio da titularidade da ação penal. Eles são as vítimas e eles são os julgadores, o que completa violação ao devido processo legal. Então, como base, toda a base do inquérito ela é completamente inconstitucional. O problema é que quem diz constitucional ou não são eles. Então, isso é um absurdo, é uma violação do devido processo legal total. A professora Juliana trouxe a ideia, né, da autoridade. O Sérgio Reis hoje é um cantor, certo? Pode ter falado uma bobagem gigante. Hoje, por meio de ofício, certo? Nesse mesmo inquérito, teve busca e apreensão na sua casa por conta disso. Várias pessoas que discordam, que não têm foro privilegiado, aí eu volto, né? O senhor Roberto Jefferson é presidente de um partido, mas presidente do partido não tem prerrogativa de foro.
ele não é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, certo? Ele não é deputado, ele não é senador. Se ele fosse julgado, que siga o rito. Ministério Público de primeira instância, julgamento na primeira instância, direcionado a um juízo de primeiro grau e julgado. Não há competência do Supremo para isso. E não é porque é o Supremo que ele pode violar o devido processo legal. A professora Juliana disse, hoje a gente pode criticar, mas até quando? Até quando a gente vai poder? Se essa violação tem feito cerceamento do João, da Maria, do Francisco, do José, de situações de pessoas que não têm foro privilegiado, não têm prerrogativa de foro, por que não amanhã, quando o Supremo é criticado por nós, a gente também não pode vir a ser perseguido por eles? Professora Juliana, parece que então o limite aí, a questão é saber até onde essa crítica que pode ser feita, né, como a senhora disse, pode ser feita ao STF, ela vai, né? E como reagir a isso aí? O conselheiro Acácio, né, que é o personagem do Essa de Queiroz, ele dizia que o problema das consequências é que ela vem depois, né? Elas vêm depois, né, numa brincadeira do Essa. Enfim, então a pessoa tem o direito, né, de falar impropérios contra o STF e depois tem que arcar com as consequências, ou o STF tem realmente que agir dessa forma para tentar impedir, porque já tem gente que tem receio, agora diz, né, olha, não critique o STF na entrevista, uma deputada me disse, agora essa semana que tinha recebido o conselho dos filhos de não falar mal do STF, já com receio de alguma consequência, como diz o conselheiro, né? Enfim, como é que a senhora viu essa questão? Olha, eu na verdade vejo isso assim como uma tolice, assim, no sentido de que não se trata aqui de uma proteção ao que se diz sobre o STF, né? Não é que não se possa criticar o STF. Eu, como professora da universidade, minha linha de pesquisa sempre foi jurisdição constitucional e tenho publicado textos críticos ao STF há anos, inclusive em jornais de grande circulação como artigos de opinião, e nunca me senti e nem me sinto de nenhum modo ameaçada de formular críticas ao Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão integrante da estrutura da República que, ao exercer a autoridade e poder, está submetido à crítica pública, não é? Ao escrutínio público. Não se trata disso. A gente tem que colocar a coisa dos seus exatos termos. A gente está falando de organizações, de movimentos sociais, cujo objetivo é o financiamento de redes de difusão de informação falsa e de incitação à violência política contra as autoridades constituídas. E a gente está falando aqui do Supremo Tribunal Federal, do próprio Parlamento, a gente está falando das instituições que garantem a nossa tranquilidade social, né? Então, existe, e é isso que é importante que a gente entenda, existe uma diferença entre eu vir aqui na rádio conversar com você e dizer que o STF errou, que o STF não sabe o que faz, e existe uma diferença entre eu chamar pessoas para organizar uma rede e disseminar de forma deliberada denunciação caluniosa, informação falsa, para gerar desinformação e com isso tumultuar o processo eleitoral. A grande preocupação do Supremo Tribunal Federal, e é uma preocupação legítima, porque esse risco está colocado. Nós temos um presidente da República que dia sim, dia não, vai em público colocar dúvidas sobre a credibilidade das eleições. Então, a preocupação do Supremo Tribunal Federal é que, diante de uma passividade de instituições, se cria um cenário de tanto tumulto, de tanta incerteza, de tanta desconfiança, que a gente não consiga manter os ritos democráticos regulares. Né? Para que a democracia aconteça, é necessário haver paz, segurança, confiança. Quando você tem dentro da organização social, da sociedade, pessoas comprometidas com a inverdade, a violência, o ódio e a desordem, é preciso que a sociedade se proteja contra isso. E ela se protege através dos seus órgãos, dentre eles o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal obedece aqui a um interesse que é social, não é dele enquanto Supremo, é da sociedade de se autoproteger contra a inverdade e a desinformação. Para isso, Vanfil, foi criado algo, né, histórico, baseado em rule of law, em império da lei, em Estado de Direito, em devido processo legal, em organizações para isso. Não é porque o Supremo está nessa função de liderar o judiciário que ele pode violar o devido processo legal.
Olha como é sério essa questão. A Juliana trouxe a questão das eleições, né? Olha como é absurda a situação. Não há nenhuma previsão no ordenamento jurídico brasileiro de ser criado um inquérito de ofício, tá? Não existe essa possibilidade, tá? Não existe. Olha a seriedade disso. O Tribunal Superior Eleitoral manda, com a assinatura do próprio ministro que entrega o Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele manda um ofício para o Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal abra um inquérito em que o próprio Alexandre de Moraes seja o relator. Eles direcionam, olha a loucura, eles pedem uma investigação, mas que ela seja incluída na investigação que o Alexandre de Moraes, nesse inquérito inacabável, certo? Que ele nunca acaba, ele sempre está em vigor, tá? Eles mandam para lá. Isso viola o devido processo legal. O Supremo tem a obrigação de guardar a Constituição, principalmente tem a obrigação de resguardar o Estado de Direito, principalmente tem a função de resguardar o império da lei, resguardar o devido processo legal. Essa é a função do Supremo. Ontem, numa decisão do corregedor, numa decisão monocrática do corregedor, gente que eu não gosto, não suporto, teve bloqueada a possibilidade de financiamento do seu site, certo? Foi uma decisão de um corregedor, monocraticamente. Por sinal, o que não falta são decisões monocráticas absurdas sendo tomadas pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal. Absurdas, uma atrás da outra. Na realidade de hoje, né, dentro do direito, não se fala que a gente tem um Supremo Tribunal Federal, né? Nós temos 11 em que pessoas abusam, né? Abusam do poder. É o que chamaria no direito processual de abuso processual, o que viola fortemente e claramente o devido processo legal. Ah, Rodrigo, viola a liberdade de expressão? Sim, tudo bem, vai, né? Você está abusando, siga-se o rito, siga-se o processo. Ele é uma garantia exatamente para que amanhã, eu que escrevi um artigo na última sexta-feira no jornal, falando sobre o indevido processo legal, a Juliana que escreveu um processo criticando, não possamos vir a ser julgados sem cumprir essa regra, né? Sem cumprir esse ditame, sem cumprir essa orientação. Isso é uma proteção exatamente para o mais indefeso, porque toda a esfera judicial está posta em mais, né? Dentro desse mesmo inquérito, o ministro Alexandre de Moraes escolhe o delegado. Ele escolhe até o delegado que vai trabalhar para ele. Outra violação imensa da autonomia, do funcionamento da polícia, tá? Completamente absurdo. Assim, o que não falta são absurdos violando o devido processo legal. Aí alguém pode dizer, não, mas em nome do social, da defesa, tudo pode. Não pode tudo, não. Muita gente morreu por conta disso. Houve muita luta para se buscar a limitação do Estado, porque lembra, é o Estado, certo? Para limitar o Estado e proteger o indivíduo. Essa é a ideia. O Estado é mais forte, ele tem o monopólio da força. Então, é a proteção do indivíduo nesse sentido. E tem que se ter regras, ritos, processos, exatamente para não haver abuso, o que está acontecendo de maneira absurda no Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Professora Juliana, e como é que a senhora vê, então, à luz do que o doutor Rodrigo falou, o STF, talvez aí no interesse, né, de preservar a questão institucional, pode estar exacerbando nas suas funções? A senhora concorda? Eu acho que a gente precisa chamar atenção também para o aspecto do sistema de justiça como um todo, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal ele depende muito da atuação de outras instituições que possibilitam isso que o Rodrigo chama de devido processo legal. E a gente não tem como falar da atuação, possíveis excessos e fazer críticas às iniciativas do STF hoje sem considerar a inércia, e aí a gente fala de inércia mesmo, de outra instituição, porque responde o Procurador-Geral da República, né? A gente tem hoje uma situação em que o atual PGE, Augusto Aras, tem sido extremamente criticado pela sua omissão, né, na condução dos procedimentos que cabem ao Ministério Público, dentre eles a iniciativa, né, da investigação e dos procedimentos no sentido de punir quem atente contra a ordem democrática. E é tão maluco isso, porque ao mesmo tempo que
Esse Procurador-Geral da República muitas vezes fica omisso e silencioso quando a gente está falando de grandes movimentações e articulações, inclusive financiadas com dinheiro público, né? Como a gente viu aí, sites sendo financiados com direito público para disseminar desinformação. Esse mesmo Procurador da República tem o trabalho de promover uma queixa-crime na Justiça Comum, lá na primeira instância, ele como pessoa, contra um professor da Universidade de São Paulo, que é articulista na Folha de São Paulo, o professor Conrado Rubio Mendes. Ele ajuiza uma queixa-crime, imputando ao professor injúria, calúnia e difamação por um artigo de opinião publicado no jornal. Para você ver como as coisas estão completamente descompensadas. Esse mesmo PGR que não vê problema em ter um presidente do partido, de ter um presidente da República disseminando desinformação e denunciações caluniosas contra o STF, se sente ofendido porque um professor de direito foi a um jornal escrever sobre a sua omissão enquanto PGR. Então as coisas estão muito confusas, né? E repito, o problema não é só do STF, o problema é uma disfunção que é estrutural do sistema de justiça. Envolve o STF, envolve o PGR, envolve a presidência da República. Nós não temos como dissociar essas atuações, elas estão todas coordenadas e elas alimentam um cenário de profunda crise, de profunda incerteza. Então é preciso reestabilizar o sistema, é preciso que cada ator político, cada ator institucional volte a cumprir de forma regular as suas atuações, porque só assim a gente vai voltar a ter algum tipo de paz política no cenário brasileiro. Ainda que o Procurador-Geral da República quisesse, ele não tem competência para ajuizar uma ação contra o presidente do partido político. Repito, a não ser que o presidente do partido político seja deputado ou senador, ele não tem competência, né, competência institucional para isso. Olha como é séria a fala da Juliana. Ela está dizendo que já que o Ministério Público não faz, o juiz pode fazer. Nós vamos violar um princípio milenar, que é o princípio da inércia, que é a separação de poderes, algo lutado, brigado, fortemente. Qualquer professor de direito vai defender isso. Independência dos poderes, independência das instituições, o Ministério Público não pode ser o judiciário, né? Qualquer professor de direito, do mais básico possível, lá no primeiro semestre vai estar falando isso, introdução ao estudo de direito, dizendo isso. A Juliana está dizendo o seguinte: já que o Ministério Público não faz, então o judiciário pode fazer. Já que o titular da ação penal não faz, já que aquele que tem a obrigação institucional não faz, pode fazer. Isso é violar de maneira absurda o devido processo legal, certo? Isso é violar o Estado de Direito, isso é violar as instituições, certo? Exatamente a paz social feita em instituições. Se o Ministério Público do PGR não está fazendo, tem um órgão de fiscalização, assim como o Supremo tem um órgão de fiscalização. Augusto Aras vai ser agora, dia 24, tem a recondução dele. Ele pode muito bem cair na sabatina por outra instituição, que é o Senado, e não passar. Assim como o Senado também pode fazer impeachment contra o ministro Supremo, assim como ele pode fazer impeachment até do PGR, se ele estiver descumprindo as funções. Isso é o nome de checks e balances. Rodrigo, você gosta desse pessoal? Não, não gosto. Mas a instituição é essa, a paz social envolve em cumprir essa instituição e não permitir que, de maneira absurda, um juiz, né, que lembra, apesar de ser o nome de ministro, ele é juiz, possa violar o princípio da inércia. E mais, a Juliana disse, Rodrigo, aqui no debate, né, tem o dinheiro público. Mas ontem, monocraticamente, o dinheiro que foi proibido das pessoas receberem foi dinheiro privado. Nós estamos tão sérios, tem um site chamado Brasil Paralelo, meu filho, certo? Que agora o Senado, que só recebe dinheiro privado, tá? Não recebe um centavo de dinheiro público, nenhum centavo. O Senado, que agora, em nome, né, porque, segundo eles, está sendo quebrada a hegemonia oficial, o discurso oficial, certo? Eles querem quebrar o sigilo bancário de uma empresa que nunca recebeu um centavo de dinheiro público, para dar um exemplo disso. E mais, monocraticamente, ontem vetaram a possibilidade, né, de pessoas serem remuneradas pelas suas páginas na internet. Sim, é muito séria essa violação, muito séria. Primeiro porque foi feita em decisão, primeiro porque é absurda por si só, segundo porque foi feita em decisão monocrática. Então isso é violar as instituições, é exatamente isso que quebra a paz social, tá? Existem instituições para que isso aconteça. Rodrigo, o presidente é um idiota. Eu acho o presidente idiota, completo idiota, certo? Isso justifica ser quebrada a ordem institucional por parte dele? Não. Você acha também idiota outros? Acho o Aras incompetente? Acho. Cabe você quebrar as instituições por conta disso? Não.
certo? As instituições estão aí para ter o devido processo legal. A instituição não é o prédio do STF, não, tá? A instituição não é o prédio do Congresso Nacional. A instituição é Estado de Direito, é rule of law, é império da lei, é devido processo legal. Isso, as instituições estão sendo violadas dia após dia no inquérito completamente constitucional, os juízes que estão violando diversos princípios do direito, e aí se justifica para dizer, né, que já que não estão fazendo, a gente faz. Não funciona assim, não pode funcionar assim. Ok, Sávio, o Sávio Manfredini aqui tem participação de ouvintes. Sim, Vanfio. Aqui dá tudo certo, né? Sim, Vanfio. O nosso ouvinte aqui, final de telefone 5739, está dizendo aqui que ameaças a ministros e ao próprio Supremo Tribunal, não, como instituição, né, não podem ser consideradas como algo normal. O nosso ouvinte, final de telefone 8435, cita aqui um exemplo de pedidos de investigação do ex-ministro da Justiça e ex-AGU, André Mendonça, a críticos do presidente Bolsonaro, como exemplo também de que atos estão minando a liberdade de expressão aqui no Brasil. E o nosso ouvinte Clóvis pergunta se não seria o caso, e aí a pergunta vai aqui para os nossos debatedores, se não seria o caso de existir uma lei que torne mais clara o limite, de determinar, né, esse limite entre a crítica aos poderes e possíveis ataques. As instituições. As instituições, enfim. Tá certo. Doutora Juliana, passa a palavra. É sempre muito difícil, né? A gente tem esse desejo de ter leis que regulem, né, a nossa conduta de forma segura, mas há determinados domínios que são muito difíceis de serem domesticados, digamos assim. Um deles é a liberdade de expressão. É difícil a gente ter uma lei que regule de forma muito abrangente o que é que se pode e o que é que não se pode dizer. A gente sempre vai estar num território em que depende muito da análise do contexto, do momento em que é dito o que é dito, né? Mas uma coisa é certa, nós precisamos de algumas balizas, por exemplo, sobre a aplicabilidade do crime de injúria, calúnia e difamação, né? A gente tem hoje vários episódios, eu citei aqui do professor Conrado Rubner, mas tem vários outros episódios de que pessoas que estão de forma legítima, manifestando publicamente a opinião, estão sendo perseguidas. Então, é preciso delimitar bem a diferença entre um crime mesmo de calúnia, difamação e injúria. No que tange às autoridades públicas, como é o caso do presidente, como é o caso dos ministros do Supremo, esse sim tem, já há legislação para isso, tá? É importante que se diga, esse sim tem um regime que regula, né, os limites da liberdade de expressão relativamente às funções que eles desempenham. Então, só para citar um exemplo para o ouvinte, existe na Lei Orgânica da Magistratura um dispositivo que diz que um juiz ele não pode se manifestar publicamente sobre um processo que ele venha a julgar ou que ele possa, em algum momento, vir a julgar. Então, existem normas. A gente só precisa ter, de fato, uma maior regularidade institucional que tem a ver com uma coisa que o Rodrigo falou, que é o respeito ao princípio da separação de poderes. Muito bem. Rodrigo, o senhor tem comentado agora aqui conosco no debate, né, muito sobre a forma que, a seu ver, equivocada do STF reagir a esses ataques, né, enfim. Não é tanto ao mérito, né, do processo, mas a forma. Qual seria a forma, então, de reagir se o Senado não se coloca, se o PGR é omisso, enfim, como reagir a essa situação? Seria processando individualmente um deputado Jefferson, o ex-deputado Jefferson, o deputado Daniel Silveira, enfim, como é que seria a forma correta a seu ver? O Jefferson não é deputado, né? Importante dizer isso. Foi deputado, não é mais deputado. Exato. O Daniel é alguém que tem mandato, tem imunidade parlamentar, é um completo retardado, desculpa a expressão, mas é um idiota, na minha visão geral, mas é um idiota que está preso até hoje. Certo? Você tem gente que assassinou pessoas, matou gente que é solto na audiência de custódia. Esse rapaz está preso até hoje, certo? Por ter feito um vídeo completamente imbecil. Essa é a prisão dele, tá? E nós temos gente solta com crimes muito mais graves, infinitamente mais graves que esse. A Juliana disse da Lei Orgânica da Magistratura, eu fico pensando que o ministro Barroso estava no Supremo Tribunal Federal
fazendo lobby, né, o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fazendo lobby para não ser aprovada a proposta do voto auditável. Olha que sério. O ministro Supremo foi até o Congresso, são próximos, tá? Para os três poderes está aqui, o Congresso, STF está aqui à direita, o Congresso no meio, presidência à esquerda. São próximos. Mas, em geral, ninguém vai, tá? Em geral, pelo menos publicamente, como ele foi, certo? Inclusive com a fala absurdamente infeliz na sua caminhada, depois foi dito que era uma brincadeira, né? Que ele disse que não estava na eleição, não se ganha, se toma, né? Segundo ele, estava se referindo à eleição de Roraima, tá? Nessa expressão, ele foi para lá para fazer lobby. Como assim, Vanfil? O ministro vai ao Congresso para fazer lobby de uma determinada votação? É uma disfunção absurda de poderes, né? É uma completa disfunção de poderes. Em geral, o pessoal faz isso sem ninguém ver, tá? Faz isso em reuniões fechadas. Mas ele foi abertamente fazer lobby no Congresso. A minha visão é seguir o rito. Seguir o rito. Como disse, se acha que viola a liberdade de expressão, e aí eu tenho uma opinião muito clara, Juliana, sobre crimes, principalmente de difamação e injúria, eu acho que eles são ainda algo que deveria ser algo lá que vem de Getúlio Vargas, em 39, né, que já deveria ter sido revogado do Código Penal há muito tempo. É um crime de opinião, negócio de honra objetiva, honra subjetiva, isso é crime, entendeu? Acho que a esfera civil resolve facilmente isso. Acho que deveria manter calúnia, né? Se está acusando alguém de uma situação criminosa, né? Até denunciação caluniosa, por sua vez. Mas, assim, é algo que já deveria ter sido revogado no nosso Código Penal. Não há lógica isso se manter no nosso ordenamento jurídico. Eu tenho uma opinião muito clara sobre crime de opinião, né? Eu acho que não deve ser criminalizado, não deve haver um crime por conta disso. E ainda há um estrovenga usada de um lado e do outro, tá? Assim como foi absurda usar a Lei de Segurança Nacional contra bolsonaristas, usaram também a Lei de Segurança Nacional contra um cara que eu também não gosto, certo? Que é o Felipe Neto. Usaram contra ele também. Há um processo aberto contra o Felipe Neto baseado na Lei de Segurança Nacional, que, graças a Deus, está no caminho de ser revogada, né? Está para ser sancionada a sua, né, quase integral revogação. Então, assim, o momento, eu acredito que as instituições, se há o entendimento que há violação, que houve abuso, que siga o rito, né? Que siga a ritualística, que vá para o caminho próprio, que siga o devido processo legal. Se eu não tenho prerrogativa de foro, vai para a primeira instância, vai para o Ministério Público, ele é o titular da ação penal, toca-se nesse ponto, né? A Juliana até faz um paralelo aqui que é interessante, que ela fala do Procurador-Geral da República, que eu acho incompetente, mas que ela traz dizendo numa situação privada, que é uma queixa-crime, só para diferenciar, né? Que a queixa-crime é do privado, dele, pessoal, e como procurador, ele tem a função institucional, são duas situações diferentes para isso. Acho também que aí é o tempo, né? Eu acho que ela está tratando disso, do tempo que é utilizado para uma coisa e para outra, mas são perspectivas e prerrogativas diferentes. Mas é sério isso, né? Porque essa reação feita pelo Ministério Público, né, pelo procurador, perseguindo alguém por estar sendo criticado, amanhã pode acontecer contra o artigo que a Juliana fez, contra o artigo que eu fiz, contra algo que pode incomodar alguém, certo? Eu bato muito forte no atual grupo político que está no poder no Ceará há muito tempo, né? Pode ser que eles se incomodem amanhã e venham, né, sempre com base ou com fundamento, mas, enfim, pode vir a se incomodar com isso e usar, né, motivação para isso. É mais difícil no nosso caso, quem tem ter um cuidado maior na hora de escrita. Mas é sério isso, né? Porque a liberdade de expressão, ela todo tempo ela vai sendo colocada, combatida. E quando você tem um problema na fala do nosso ouvinte, que ele traz a ideia, não, vamos fazer uma lei para regulamentar isso. Aí eu acho que é a preocupação que a Juliana traz também. Mas quem é que vai dizer o que é verdade ou o que é mentira? Nós vamos ter um tribunal da verdade? Qual vai ser o órgão oficial que vai dizer isso numa determinada reportagem, né? Só para dar o exemplo do avião que veio de Cabu agora, tá, pessoal? Né? Durante um dia ele de fato tinha sido caído de Cabu, aí depois disseram que não era verdade, as agências de cheque disseram que era mentira, aí 2 dias depois disseram que de fato era um avião que tinha saído de Cabu. Ou seja, como é que funciona isso? Quem é o julgador disso, Vanfil? Como é que funciona essa situação? É difícil, é complexo. Essa ideia de tribunal da verdade sempre deu errado historicamente no mundo. É complexo e o tempo é curto, né? Estamos acabando aqui o nosso tempo aqui no JJ Debate. Então, vou encaminhando aqui para
para a finalização dos nossos participantes, nossos debatedores, agradecendo já desde já aqui, né, a disponibilidade de conversar com os nossos ouvintes. Muito obrigado, doutora Juliana. Muito obrigada, é sempre um prazer debater com o Rodrigo e muito feliz de estar aqui com vocês hoje nessa manhã. Estou à disposição. Muito bem, obrigado também, Rodrigo, pelos esclarecimentos ou pelas opiniões, né? Enfim, pela participação aqui no nosso debate. Obrigado, Juliana. É um prazer imenso, né? Já eu acho que é o segundo ou terceiro debate que eu e a Juliana fazendo. É sempre um debate muito respeitoso, né? Saiba disso. Há uma admiração grande pelo seu conhecimento e discordâncias fazem parte do mundo da academia. E eu acho que esse é o dia a dia, né? Não é porque é muito engraçado que os meus seguidores, os da Juliana, quando a gente posta que a gente vai debater, aí a turma vem dizendo, ela pensa tal coisa absurda, eu penso tal coisa absurda. Pessoal, faz parte, né? As visões se diferem e o mundo é bom com essas visões diferentes, né? E é um trabalho que no próximo ano vai ser muito importante, é entender que não é porque alguém tem uma visão diferente da gente que ele não deve ser respeitado, não deve ser valorizado e não deve ser pontuado. Isso é um trabalho muito nosso, importante nosso, da mídia, dos professores, para entender que não é porque alguém discorda da gente que ele é uma má pessoa. Acho que isso é muito importante, essa cultura do desprezo de quem pensa diferente, ela precisa acabar. Ivan Fio, sempre um prazer, né, imenso, não sabia que você ia conduzir o debate, é um prazer e uma honra estar aqui com você, meu amigo. Muito obrigado. E complementando, então, Juliana e Rodrigo, realmente a gente testemunhou isso aqui, os comentários que recebemos durante o programa. Infelizmente não dá para trazer todos, mas a gente recebendo justamente gente que concordando com um, discordando de outro, e vice-versa, enfim. Mas interessante é que sempre com muito respeito, né? Também aqui. A gente fica feliz por perceber que há um grande contingente de pessoas que entendem dessa forma que você falou. E a gente agradece aqui também, claro, a você que nos acompanha aqui na Jangadeiro Band News FM. A gente vai se despedindo. Até o próximo debate, na próxima sexta-feira. Muito obrigado. Até mais, Sávio Manfredini. Obrigado, Vanfio. Lembrando que o JJ Debate tem direção de Isabela Martã, coordenação da Dina Sampaio, produção de Yuri Costa, trabalhos técnicos de Carlos Manuel. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais atualização do noticiário, nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 28 de agosto.